Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Falando Asneira com o seu amigo Clint, o burro, trazendo mais sabedoria e curiosidade para vocês. E hoje vamos de história, pois há 81 anos e um dia, no dia 22 de junho de 1941, o Bigodinho perdia a Segunda Guerra Mundial. Ué, Clint, mas a guerra não acabou em 1945? Sim, mas a derrota do Bigodinho começou em 1941, quando a Alemanha teve a brilhante ideia de invadir a União Soviética, na operação chamada Operação Barbarossa, ou Unternehmen Barbarossa, em alemão, em homenagem a Frederico I, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Além da operação militar, a operação foi lançada com motivos ideológicos, para se fazer cumprir os devaneios do Bigodinho, de conquistar a União Soviética e seu vasto território e que ele fosse repovoado por colonos alemães arianos, chamado Lebensraum. Seria o espaço vital para o povo alemão. Era uma questão de sobrevivência para ele nos devaneios, né, dele, que os alemães precisavam desse território para sobreviver. Seus recursos naturais seriam utilizados para manter a economia alemã e os povos eslavos seriam utilizados como mão de obra escrava. Os eslavos eram chamados de Untermenschen, que significa sub-humanos em alemão, pelos Nazis. 2 anos antes da invasão da União Soviética, a União Soviética e a Alemanha assinaram em 1939 um pacto de não agressão chamado Molotov-Ribbentrop, que eram os diplomatas, os ministros de relações exteriores de ambos os países. Além de não se agredirem mutuamente, eles fortaleceram seus laços econômicos, estabeleceram esferas de influência, né, na Europa Ocidental e Oriental, digamos, de influência de poder, né, e dividiram a Polônia no meio, literalmente. Se teve um povo que se lascou na Segunda Guerra, pessoas, foi a Polônia. Levou bomba dos dois lados, tanto do lado soviético quanto do lado nazista. O fato é que, apesar da cordialidade existir entre os dois, por um período, né, entre aspas, cordialidade entre aspas, nenhum dos dois lados confiava no outro, né, as duas ideologias eram completamente opostas. Ambos sabiam que, no fundo, a paz era temporária, né, como eu falei, porque um era muito diferente do outro. O próprio Stalin não acreditava que o Bigodinho fosse abrir dois frontes de batalha, né, o ocidental contra a França e Inglaterra e o oriental contra a União Soviética. Mas Stalin precisava ganhar tempo, né, para reconstruir seu exército, que estava um pouco capenga, digamos. Além de não ter tantos equipamentos quanto os alemães, ele tinha mandado executar grande parte de seus oficiais nos seus grandes expurgos, né, onde ele matou, digamos, 30 mil membros do exército, né, e do alto escalão. E o bigodão soviético, o que ele fez? Como ele passou o facão em todo mundo, ele precisava, em tese, de 4 anos para reconstruir o seu exército, mas conseguiu um atraso apenas de 2 anos, então eles tiveram que tirar leite de pedra. De 1939 a 1941, segundo o historiador russo Mikhail Melchukov, os soldados ativos no exército soviético aumentaram de 2,4 milhões para 5,7 milhões, 132% de aumento. Os tanques de 21 mil para 25 mil. Os aviões de 7.700 para 18 mil aeronaves, 142% de aumento. Né, esses dois anos do período de 39 a 41 foi enquanto estava vigente o Pacto Molotov-Ribbentrop. Do lado alemão, além dos finlandeses, romenos, húngaros e italianos, as forças do Eixo no total somavam, dependendo da fonte, de 3,8 a 4,5 milhões de soldados. Tinham de 3.350 a 3.795 tanques, cerca de 3 mil veículos blindados, 2.770 aeronaves e 7.200 peças de artilharia, entendam-se, canhões. Inicialmente, a operação estava marcada para iniciar em 15 de maio, porém sofreu um atraso de 38 dias, o que se demonstrou crucial. Foi um atraso que acabou por ajudar a União Soviética. Por problemas logísticos, né, de suprimento da Alemanha e pela Batalha de Creta, na Grécia. Esse atraso, como eu te falei, acabou ajudando muito a União Soviética.
Os planejadores militares alemães também acreditavam que obteriam sucesso rápido e que não cometeriam o erro de Napoleão Bonaparte, né, em 1812, de serem pegos pelo rigoroso inverno russo. Além de acreditarem que os soviéticos não iriam praticar a tática da terra arrasada, né, como fizeram na época de Napoleão, e abandonar suas cidades industriais, né. A tática da terra arrasada ocorre quando o próprio exército destrói casas, abrigos ou qualquer outra coisa que sirva que seja útil, né, que possa ser utilizada pelo seu inimigo e parte em retirada. E o que não falta na Rússia é terra para que seja feita uma retirada. Os marechais de campo, como Heinz Guderian, Fedor von Bock e Franz Halder, avisaram o Bigodinho: não faz isso, Bigodinho, vai dar ruim, vai dar ruim, não vai para cima dos caras. Se for fazer isso, vai para cima de tudo, conquista Moscou e acaba com a moral dos caras. Mas o fato é que o Bigodinho fazia o que lhe dava na cabeça e não ouviu ninguém. O que ele tinha de poder de oratória, de mobilizar as massas, lhe faltavam neurônios na hora de raciocinar. Lembra até um certo político, né? Faz um belo discurso, mas na hora de raciocinar, não soma 2 com 2. Então, Bigodinho decidiu dividir seu exército em 4 frentes e não se concentrar apenas na capital Moscou, como os seus marechais de campos mais experientes aconselharam. Tinha o exército da Noruega, mais ao norte, né, no extremo norte, que iria adentrar pela fronteira com a Finlândia e cujo principal objetivo era capturar Murmansk, um porto naquela região. O exército do norte deveria capturar Leningrado, que é hoje São Petersburgo, comandada por Ritter von Lupp, que também tinha um importante parque industrial. O exército do centro partiria a partir da Polônia, deveria capturar Smolensk e seguir diretamente para Moscou. Era comandadas por Fedor von Bock e contava com as divisões Panzer, né, que eram os tanques alemães de Heinz Guderian. O exército do sul era designado para capturar as terras férteis da Ucrânia, tá vendo? O pessoal estava sempre de olho na Ucrânia, desde essa época, comandadas por Gerd von Rundstedt. E depois, dali, da Ucrânia, seguiriam para o Cáucaso e seus postos de petróleo, ali no Cáucaso e no Mar Cáspio. Em 22 de junho de 1942, as forças do eixo, então, invadiram a União Soviética, inicialmente através da Polônia, né? A parte polonesa, a parte oriental da Polônia, que estava então dominada pelos soviéticos. Aí começaram também os discursos inflamados de ambos os lados, né? Molotov, aquele mesmo do coquetel, esse mesmo do coquetel, ministro das Relações Exteriores, convocava a nação para a guerra patriótica, né? O ministro das Relações Exteriores da União Soviética. Eles não chamam de Segunda Guerra Mundial, eles chamam de Segunda Grande Guerra Patriótica. A primeira foi contra Napoleão. Do lado alemão, o ministro de propaganda Joseph Goebbels, abre aspas, vou falar o discurso dele, hein? Abre aspas, é ele que falou, não sou eu que estou falando. Decidi colocar hoje o destino e o futuro do Reich e do nosso povo nas mãos dos nossos soldados, e que Deus nos ajude, fecha aspas. Porra, ajudar o quê, imbecil? Vocês matarem um monte de gente? Parece até o Bush quando decidiu atacar o Iraque, porque eles tinham armas químicas, abre aspas. So God help us. Que Deus nos ajude a matar um monte de iraquiano. É o que Deus tem a ver com isso. Né? Não usar seu santo nome em vão, aí um dos mandamentos. Né? Os alemães tiveram algumas vitórias iniciais em Kiev, Smolensk, Minsk, chegaram a cercar Leningrado por 900 dias, onde eles pretendiam matar os soviéticos literalmente de fome. A tática militarmente, uma tática, né, militarmente oposta ao que eles aplicavam, né, a ideia da Blitzkrieg, a guerra relâmpago. Chegaram a lançar uma ofensiva contra Moscou na Operação Tifon, né, na área central, né, pelo exército do centro, onde chegou até 24 quilômetros de Moscou. Falava que eles já avistavam as torres do Kremlin. Porém, chegaram até a alcançar um batalhão de reconhecimento, chegou à cidade de Khimki, que fica a 8 quilômetros de Moscou, muito perto. Porém, foram surpreendidos pelo maior de todos os temores daqueles que invadem a Rússia, e principalmente dos alemães, né? O inverno russo, o General Moroz. Moroz, em russo, significa geada. E ali começou o inferno para as tropas alemãs, que ficaram presas no atoleiro, né, que virou o campo de batalha. Inicialmente a neve caía, ela derretia e molhava o solo, né?
A Wehrmacht também, né, Wehrmacht, o exército alemão, não estava preparada para o inverno russo. Acho que ninguém está preparado para esse inverno, né? Acho que só os canadenses, talvez porque eles já moram lá também praticamente no Polo Norte. O exército atolado, então, não avançava por terra, os aviões da Luftwaffe não conseguiam decolar pelo mau tempo, e as armas literalmente congelavam. Tem relatos que os soldados precisavam urinar na metralhadora para poder descongelar o cano. Somado a isso, as divisões da Sibéria, que guardavam o lado leste da Rússia, contra uma eventual invasão japonesa, chegaram à conclusão que o Japão não ia invadir. Então eles se mobilizaram da Sibéria e foram lutar ali em Moscou. O avanço alemão, então, foi repelido e o Bigodinho, agora, voltou suas atenções para Stalingrado, na região sudeste, né, de Moscou, e visava chegar aos postos de petróleo do Mar Cáspio. Né? Ele viu que Moscou já era uma batalha perdida. E o Bigodinho culpou única e exclusivamente o inverno que chegou mais cedo naquele ano. Né? Lembra também que eu falei que o atraso daquelas 38 dias, né, de lançar a operação foi fundamental na derrota, ou na vitória dos soviéticos? Exatamente, porque ajudou a segurar o exército alemão até que o inverno chegasse. Mas a batalha no fronte oriental durou 4 anos. Eu nunca vi um inverno durar 4 anos. Então não dá para falar que foi só por causa do inverno que Hitler perdeu que os soviéticos ganharam. Né? Teve muita luta, muita batalha. Né? E também Stalingrado virou uma questão de honra para Hitler, né? Porque ele queria derrotar a cidade com o nome do seu inimigo, né? Seu principal inimigo, o bigodão soviético, né? Joseph Stalin. De cada 10 soldados alemães que tombaram em campo de batalha, 8, ou seja, 80% foi no fronte oriental. Não foi os Estados Unidos que ganhou a Segunda Guerra Mundial, pessoas. Sem dúvida, a Batalha de Moscou, Stalingrado e Kursk marcaram o fim do Terceiro Reich. Aquilo que era para durar 1000 anos, como o Bigodinho tinha dito, na verdade durou somente 12 anos, ainda bem, né? Porque já foi muita desgraça por um período só, né? 50 milhões de mortes, 6 milhões de judeus e 26 milhões de soviéticos. A Operação Barbarossa é considerada a maior operação militar da história. Nunca tantos soldados, tanques, armas, aviões foram utilizados em um fronte de batalha. Esse poderio bélico, somado ao desrespeito pela vida humana e os crimes de guerra, né, foi uma coisa horrível, né, porque como ambos os lados se odiavam, era baioneta no ventre do inimigo a toda hora, o pessoal se mordendo literalmente ali, rolando na lama. Né, e como eu falei, resultou na morte de 26 milhões de soviéticos, mas a Europa estava livre das loucuras do Bigodinho. Bom, pessoal, é isso, o vídeo era para ter sido postado ontem, mas eu tive um problema familiar, não consegui postar ontem, então estou apresentando com um dia de atraso para vocês a história da Operação Barbarossa. Espero que tenham gostado, um grande abraço e tchau!